Fala pessoal, aqui é o Yunis, espero que todos estejam bem. Eu vou começar esse vídeo já conversando com vocês, que será dividido em duas partes. A primeira para iniciantes e a segunda para intermediários, mas não impede que um grupo, participe do outro, tá? Então, será sobre a defesa siciliana, variante do dragão, e mais do que isso, variante do dragão chinês. Mas não fiquem assustados, tá? Que esse vídeo eu vou apresentar as ideias gerais, como eu disse, é mais para iniciantes. Isso também vai ajudar no vídeo 2. E sem muitas delongas, vamos lá. É uma abertura onde as brancas começam com o peão do rei, aqui o peão em E4, e as pretas já respondem com C5, que aqui já caracteriza a defesa siciliana. Um lance bastante comum para as brancas é o cavalo em F3. A gente vai entrar na variante aberta. Aí vocês podem perguntar, Yunis, o que é isso? Eu já vou explicar para vocês também. As brancas elas têm outras possibilidades, mas esse é considerado o lance mais forte. E agora um lance muito bom pelas pretas também é o peão em D6, tá? E as brancas elas respondem imediatamente com D4. Elas colocam os dois peões no centro. Isso é bastante legal, tá bom, pessoal? Seja se vocês estiverem de brancas ou de pretas. Se vocês tiverem a oportunidade de ocupar no centro, com seus peões, façam. De brancas é até mais rápido, a gente ter esse objetivo alcançado a curto prazo. Mas outros lances também são bastante comuns. Por exemplo, um lance muito legal é bispo-cheque, que a gente entra na variante Moscou. Mas como eu falei para vocês, tá? Não fiquem gravando nomes, tá? O importante é entender as ideias gerais. E qual seria a ideia geral dessa variante a Moscou? Também tirar o bispo, com uma casa boa, dando cheque, e fazer o roque, que a gente fazendo o roque, que por exemplo, bispo cheque, cavalo em C6, ou seria um exemplo, ou mesmo bispo em D7, tá? A gente pode tomar, depois de um lance como esse, roque, e as brancas estão bastante ok, elas podem depois preparar, com C3, um avanço em D4, com outro peão, tá bom? Um exemplo aqui, por exemplo, cavalo. Vamos tocar aqui, torre A1 defendendo. E as brancas elas vão agora preparar esse peão em D4, a longo prazo, Não imediatamente como a gente fez antes na variante aberta. Mas é o mais teórico e hoje a gente vai ver especificamente a defesa dragão, a variante dragão, que é dentro da aberta. Depois de D4 as pretas tomam, as brancas retomam de cavalo. E cavalo F6 é um lance muito forte agora pelas pretas, tá? Elas estão atacando o peão central e as brancas elas precisam agora, nesse instante, tomar uma decisão muito importante. E como eu falei para vocês, a ideia desse vídeo é ensinar as ideias gerais, nessa primeira parte. E agora as brancas elas ocuparam o centro, estão com o cavalo central, querem fazer o roque. Mas a gente tem que se preocupar, com essa ameaça das pretas. Como é que a gente pode defender esse peão? Tá, um lance bastante legal é cavalo em C3. A ideia também, no princípio das aberturas, é a gente desenvolver peças leves logo. O que são peças leves? São denominados os cavalos e os bispos, tá bom? Peças pesadas são as torres e a dama, são as peças pesadas. Então a ideia é a gente sair com as peças leves na abertura, gravem isso. Depois de ocupar o centro com peões e também fazer o roque. Se vocês colocarem o peão central, seja um ou dois, saírem com peças leves e fizerem o roque, todos os problemas de abertura já foram resolvidos, tá? Mesmo se vocês não querem assim estudar, se aprofundar tanto em uma teoria, vocês podem lembrar desses princípios fundamentais. As pretas elas com um lance em G6, agora elas vão denominar a variante do dragão, dentro da defesa siciliana. Em alguns livros tem uma curiosidade bastante legal, que essa estrutura de peões que agora eu vou circular em verde, elas lembram um pouco a constelação do dragão, na astrologia. É uma curiosidade, por isso que foi denominado, variante do dragão por conta da estrutura de peões. E a ideia das pretas é também fazer o fianqueto, que é quando nós temos essa formação, que o bispo ele vai entrar agora na casa de G7,
fazendo a estrutura do fianqueto também. Então essa é a variante do dragão. Um lance bastante comum para as brancas é o bispo em E3, que a gente vai analisar bastante esse lance, tá? Só para demonstrar muito rapidamente, as brancas elas têm outras ideias também, como peão em F4, que é o ataque Löwenfisch, que a gente não vai entrar em detalhes nesse vídeo, tá bom? Mas também tem uma teoria sobre isso. E cavalo em B3, que é uma alternativa mais sólida pelas brancas. Mas vamos voltar então para o lance principal, que é o bispo em E3, tá bom? Pessoal, agora as pretas fazem um lance que eu até dei um spoiler antes. Bispo em G7, colocando em prática logo, né, que a gente chama o bispo do dragão. E as pretas elas também querem fazer o roque pequeno logo, né? Então são ideias, né, muito práticas, né, de ambos os lados, isso é bastante legal. E jogadores tanto iniciantes até como grandes mestres, eles vão usar essas mesmas ideias gerais, tá? Não vai fugir muito, né? A gente não vê nenhum mestre fugindo do centro ou evitando rocar, né, ou saindo com dama torres. Então assim, são ideias que é usado em partidas de jogadores e jogadoras muito fortes, tá? Essas ideias então é muito importante a gente sempre lembrar. E como eu falei, se você não é iniciante, também é legal a gente revisar as ideias, né? Aqui um lance legal para as brancas é F3, só que tem uma situação agora, né? Esse peão de F3, né, que estava em F2, é um peão possível de defesa do roque pequeno das brancas, né? Então, quando as brancas jogam esse peão, elas vão ter uma outra ideia através disso, né? As brancas elas querem jogar dama em D2 para poderem fazer o roque grande, né? E também esse peão em F3 vai ajudar numa possível avalanche de peões futura. As brancas até jogam o peão em H4 primeiro, depois do roque grande, mas isso eu vou explicar com mais calma na parte 2 desse vídeo, tá bom? Então, depois de F3, as pretas elas têm um lance como cavalo em C6, né, tocando no nosso cavalo central. Mas eu quero mostrar uma coisa para vocês, né, uma cilada, que as pretas elas não podem cair. Mas é bom vocês conhecerem, mesmo se vocês estiverem de brancas ou de pretas nessa posição aqui. As pretas elas podem tentar incomodar o nosso bispo de E3 com um lance como cavalo em G4. E nessa posição as brancas jogam e ganham uma peça, né? Eu vou pedir para vocês pausarem esse vídeo e tentarem descobrir, tá, que lance as brancas podem fazer nessa posição que elas já vão ganhar uma peça, tá bom? Bom, pessoal, vamos ver se vocês acharam. O lance correto para as brancas é bispo cheque. Quem achou, parabéns. Quem não achou também não tem problema. Mas vamos tentar entender nessa posição. Depois de bispo D7 pelas pretas, as brancas elas podem agora ganhar uma peça com o lance dama toma cavalo, porque o bispo de D7 está cravado, né? Então ele não pode capturar a dama. Então agora as pretas simplesmente perderam um cavalo inteiro, né? Então, uma outra possibilidade, se jogar o cavalo em D7, a gente também vai capturar aqui em G4. Uma outra possibilidade seria cavalo em C6, as brancas simplesmente vão tomar. Depois de B toma C6, bispo cheque. E agora o nosso objetivo não vai ser mais o cavalo de G4, tá? Depois de bispo D7, né, que é acho que o único lance que parece bom. Agora a gente vai tomar a torre de A8, né, ganhando também material dessa forma, tá bom? E as brancas estão ganhas, né, com material a mais. Então as pretas elas não podem jogar esse cavalo em G4, né? Eu falo muito para os meus alunos que a gente não pode querer ganhar por armadilhas, né? Logo na abertura, né? Mas é interessante a gente conhecer, né? Eu acho interessante, até para o jogador que está de pretas não cair nisso nunca, e o jogador de brancas também conhecer nessa possibilidade. Mas o lance mais forte nessa posição é bispo em G7. E agora F3, que a gente viu, cavalo C6 pelas pretas,
e dama em D2 pelas brancas. E agora as pretas vão fazer o roque pequeno. E essa é uma posição muito típica da defesa siciliana na variante do dragão, tá? Essa posição desse diagrama. Isso é muito legal, né? A gente vê as ideias a partir daqui também, tá? Então, vamos lá. Uma possível sequência para as brancas, né, é fazerem o roque grande direto, que a gente vai entrar no ataque inglês. Mas não se assustem com os nomes, tá? Que bispo C4 a gente entra no ataque iugoslavo. Que a gente vai estudar bastante esse ataque iugoslavo com bispo C4, principalmente na parte 2 desse vídeo, tá? Esse é o ataque iugoslavo pelas brancas. Esse bispo ele vai atacar muito aqui a casa de F7, e as brancas depois do roque grande, elas vão avançar esses peões, né? E para tentar atacar o rei das pretas, dando até um checkmate rápido, né, se possível. Mas tem muita teoria e muitas defesas boas para as pretas, tá? Não é tão fácil as brancas de ganharem também. E uma dessas defesas é a variante do dragão chinês, que eu vou mostrar para vocês. Então vamos só ver rapidinho o roque grande pelas brancas, tá? Aqui as pretas elas já têm um lance como D5. Mas vocês podem me perguntar, mas poxa, Yunis, o peão estava em D6. Eu posso jogar ele em D5 assim logo depois? E a resposta é que sim, tá? Nessa posição em particular, as pretas elas já fizeram o roque, né? As brancas também, né? Só que as pretas elas estão fazendo um outro lance de peão, só que é um peão que está indo para o centro, né? Antes esse lance não era tão possível, ele era muito perigoso. Nessa posição, né, as pretas elas querem abrir o centro aqui, explodir e aproveitar também que esse rei está em C1. Então é sim um lance legal, tá? Esse peão em D5. E ambos os jogadores ou jogadoras precisam ter muito cuidado a partir daqui. Um lance bastante comum de brancas é peão por peão. Depois de cavalo toma D5, as brancas podem seguir com cavalo toma C6. E depois de bispo toma C6. Bispo D4 e E5 é uma posição bastante equilibrada, né? As brancas elas podem atacar a torre com bispo em C5 e as pretas vão defender. E fica aqui uma posição que ambos os lados têm bastante chances. As brancas elas podem até ganhar um peão nessa forma. Cavalo toma cavalo, peão toma D5, dama toma D5. E depois dessa troca de damas, as pretas elas têm um peão a menos, mas vocês vejam que as pretas elas vão até recuperar esse peão daqui a pouco. Por exemplo, depois de torre D6, as pretas elas podem até jogar o peão em E4 ou bispo por A2. Teve uma partida do Bob Fischer, né, que ele capturou esse peão assim no canto e o Boris Spassky jogou B3, né? E ganhando o bispo do Bob Fischer, né? Só que nessa posição, as brancas elas não conseguem ganhar esse bispo. Eu vou mostrar para vocês. Depois desse lance, é bastante complicado, né, a gente defender a nossa posição agora. Porque se esse bispo de C5 sai daqui, um exemplo, tá? Agora as pretas elas estão praticamente ganhas com esse golpe tático, né? Bispo por B3, tá bom? Então as brancas elas têm que defender dessa forma. E as pretas elas vão jogar um lance como A5, né? E aí depois de rei B2, tem um lance como A4. E as brancas capturam o bispo, só que elas vão ficar com muito ataque, levando muito ataque. Depois de rei por B3, torre A5 também, né? Pra gente poder fazer o raio-x na torre. E a gente não pode sair com esse bispo de C5, tá? As pretas elas vão recuperar a peça, né? Aquele bispo de A2, elas vão recuperar agora esse bispo branco de C5. Se eu fui rápido demais também não tem problema, porque esse material vai estar salvo. E vocês podem me contatar, eu vou colocar aqui o meu número debaixo do vídeo, para a gente também conversar. E é um material salvo no Lichess, e todo mundo que entrar em contato comigo vai poder ter acesso a esse material. É só você ter um nick no Lichess, tá bom? Então é uma variante bem possível, tá? Para as pretas, com bastante atividade, onde as brancas
elas ganham um peão aparentemente, né? Porém, elas precisam ter bastante cuidado, tá? Então, depois de D5, um lance muito comum de brancas também é o rei em B1. E agora as pretas também têm que tomar cuidado, porque um lance bastante comum de pretas é peão toma E4, tá? E aí eu vou pedir novamente para vocês pararem o vídeo, e as brancas elas jogam e ganham uma peça, tá? O mesmo objetivo similar, né, a outra vez que eu pedi para vocês pararem, e ver se vocês conseguem ver dessa vez também um lance que as brancas jogam e ganham. Bom, pessoal, o lance correto para as brancas nessa posição é cavalo por C6. Parabéns a quem acertou, porque agora as pretas estão numa posição bastante delicada, tá? Elas têm duas opções aqui bastante possíveis, só que as duas perdem, né? Porque após peão por cavalo, as brancas fazem dama toma dama, torre toma dama e torre toma torre. E agora as brancas elas têm material a mais. Elas têm nessa posição uma qualidade a mais e também muito ataque, né? Então, um lance bastante comum depois de cavalo C6 é as pretas fazerem dama toma dama em D2. Só que as brancas nessa posição elas têm um lance que a gente chama de intermediário, que também faz parte, né, das ideias gerais de aberturas e também tem um teor tático, né? Que ao invés da gente retomar a dama das pretas, ou de torre ou de bispo, a gente vai jogar cavalo cheque. É um lance legal, um lance bonito, né? Que o nosso cavalo estava atacado, a gente não toma a dama agora, e a gente dá cheque, a gente defende o nosso cavalo, e o rei não pode nem atacar, né? Poderia, se a torre não tivesse em F8, o rei jogar em F8 poderia ser um lance muito bom para as pretas, só que não tem essa possibilidade. Só tem um lance o rei em H8. E agora a gente vai retomar a dama, né? Torre toma D2. E as brancas elas vão ficar nessa posição com um cavalo a mais, tá bom? Então, as brancas elas vão ter muita vantagem em uma posição como essa. Então, vamos voltar. Só que agora, a gente só tem que lembrar, né, que depois de rei em B1, as pretas elas não podem cair nessa cilada, né, de peão toma por E4. Então tem outros lances também bons para as pretas, né? Seja com cavalo toma D4, seria uma possibilidade, ou peão em E5, né? Só lembrar que as pretas, se elas tomarem o nosso peão em E4, elas estão perdidas com o lance que a gente acabou de ver, cavalo toma C6. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Dessas ideias gerais, onde a gente mostrou, né, bastantes alternativas para as brancas e também para as pretas. E no próximo vídeo a gente vai ver bastante o lance bispo C4, tá? Que é o ataque iugoslavo, que dentro desse ataque, né, na sequência de lances, a gente vai entrar na variante do dragão chinês, né, que é uma variante muito ativa, né, que as pretas elas vão tentar atacar o rei das brancas, né, que vão estar rocado grande, e vai ser uma corrida, né, de quem chegar mais rápido, né, uma partida muito aguda e bastante ofensiva para os dois lados, tá? O bispo em C4 aqui é um lance muito comum nessa posição, é o mais popular. Mas também lembrem que vocês podem fazer, ao invés de bispo C4, roque grande. Tá? É uma possibilidade também bastante possível. Então, espero vocês na parte 2 desse vídeo. E se vocês gostarem e quiserem, né, ver mais conteúdos desse tipo, é só clicar aqui embaixo no gostei e também compartilhar esse vídeo. Tá bom, galera? Abração e até a próxima!